tudo bem? Meu nome é Josiane, sou fisioterapeuta e eu tô aqui para falar com vocês hoje na nossa live sobre atendimento para crianças. Os famosos kids, né, que estão em todos os lugares e que temos que ter uma certa mudança de atitude ao trazê-los para ser nossos pacientes. E eu te pergunto, ei, você aí, gosta de criança? Gosta de brincar com eles? Ou passa 5 minutinhos e já tá cansado, já não quer mais saber? Me conta, é fácil ou é difícil? Deixa aqui nos comentários pra mim. É importante você saber que o atendimento de criança, né, o atendimento para bebês, né, ou até para até adolescentes, que a gente pode falar dessa parte, é um terreno muito fértil. E é um terreno que temos muitas alterações infantis e você tem que lembrar sempre lembra disso. Primeiro passo, você precisa gostar de crianças para poder atendê-las. E o segundo passo, você tem que encantar os pais dela. Você tem que encantar o responsável por ela. Às vezes não é o pai, é um avô, às vezes é um tio que quer pagar. Entende? Às vezes você tem que saber quem que é a pessoa que está te contratando para saber que você tem condição de atender aquela criança em si, porque ela é uma pessoa indefesa ainda. Então, nesses meus tempos de trabalho, né, nesses anos que eu já trabalho domiciliar, eu vou contar um pouquinho aqui para vocês, e se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, porque eu queria que vocês entendessem e soubessem, tá? Que é um terreno muito fértil e que é muito divertido atender crianças. Eu sou apaixonada por elas, eu já tenho dentro de mim assim uma coisa com criança e eu tenho facilidade de fazer conexão com elas. E eu deixo uma dica para você aqui, você gosta de criança? Primeiro passo, se transforma em uma para que ela possa desabrochar dentro da sua vida e dentro do seu consultório, dentro da casa do paciente, dentro de um hospital, onde quer que seja. Fale a linguagem dela, seja prático com ela, porque a vida deles é muito simples e às vezes a gente quer mudar muitas coisas para poder conseguir ganhar aquela criança. Mas uma dica que eu te dou, se transforma em uma que o mundo delas vai se abrir para você e você vai fazer a real conexão delas, com elas. Por quê? Elas são extremamente transparentes. E elas são sinceras. Oh, meu Deus, como são sinceras. Ela simplesmente chega e já fala, gostei dela ou não gostei dela. E aí eu tenho vários apelidos, né? Tia Josi pra cá, tia Zosi, não fala direito o meu nome, mas eles querem ter com você uma ligação. E a partir do momento que você encanta essa criança, você encantou o pai. Porque se ele falar que tá esperando a tia Josi chegar, olha que legal. O pai vai estar tranquilo porque ele sabe que a criança dele está em boas mãos. Ele está tranquilo. Ele vai levar isso com uma facilidade porque ele sabe que ele precisa de alguém para cuidar daquele ser indefeso e que seja de confiança. Então por isso que eu falo que é um terreno fértil. Um pai fala para o outro, que fala para o avô, que fala para o tio, e quando você está atendendo várias crianças e se divertindo com elas. Eu vou te falar que hoje, no meu atendimento, eu brinco que é um dos valores que eu vejo que eu sou assim mais bem paga e vejo também que eu mais me divirto. É um hobby pra mim. Quando eu vou na casa de alguém que eu sei que eu vou atender criança, eu falo assim, ufa, agora eu vou dar uma relaxada e vou brincar tanto com eles que isso não vai nem parecer uma fisioterapia. Vou contar pra vocês um pouquinho da minha história, né? Então, assim, eu vou contar de um atendimento de uma criança que fraturou a perna, tá? Ela quebrou a tíbia e a fíbula escorregando dentro de casa, numa água que estava perdida. E ela teve que ficar 3 meses imobilizada de gesso. E aí, quando eu fiquei sabendo que ela tinha quebrado, foi porque eu atendo a bisavó dela. E aí, a filha dessa senhora falou comigo, Josi, minha neta quebrou a perna, vai precisar fazer fisioterapia. Eu vou te contratar depois. Eu falei, beleza, sem problema nenhum. E essa criança, ela já tinha um link comigo porque ela já me via atendendo a bisavó dela, né? Então ela já sabia quem era eu e tudo, mas eu não tinha ali passado um tempo com ela.
E aí, quando ela chegou até mim, ela chegou no colo do pai dela, porque ela estava mancando muito, né? E o pai dela acompanhou todo o desenvolvimento da fisioterapia, principalmente no primeiro dia, porque naquele momento eu dei muitas dicas para eles. E aí, o que veio até mim foi a ideia de eu fazer uma conexão com ela para que eu entrasse no mundo dela. E aí eu entrei no mundo da Lulu, né? O apelido dela é Lulu. Então, assim, eu não tô aqui expondo ela, né? Mas ela começou a descobrir que a perna dela doía. E aí ela me falou que ela tinha trocado de gesso 3 vezes. Elas querem falar, elas querem te contar o que tá acontecendo. Então, antes de você colocar a mão nelas, elas querem que você converse, elas querem brincar de alguma coisa, né? Eu, pra você ter uma ideia, eu brinquei de pique-esconde com ela, dentro do guarda-roupa da avó dela, antes de eu começar a terapia. Aí você fala, nossa, Jô, você é muito animada, né? Lembra que eu falei lá no começo da live que a gente precisava entrar no mundo deles? Então ela chegou pra mim e falou assim, Josi, vamos brincar de pique-esconde? Eu falei, vamos. Aí ela foi arrastando, eu falei, solta ela pra eu ver como é que ela tá andando. Eu vou me esconder e você vai me procurar. E ali já começou a terapia. E ela foi, entrou dentro do guarda-roupa, fechou, ela, adivinha onde eu tô? Eu, nossa, gente, alguém viu a Lulu por aqui, que eu não tô achando ela, não sei onde ela tá. Naquele momento eu já tava trabalhando com ela. Aí quando ela entrou no... Aí eu abri o guarda-roupa, ah, você tá aí, não sei o que. Aí ela já deu aquele sorriso, né? Já falou, olha, eu não consigo sair do guarda-roupa sozinha. Então eu já vi que ela tinha uma limitação de levantar e sentar. Então aí ela foi, subiu, eu falei, mas por que você tá mancando desse jeito? Ela, ah, porque eu quebrei minha perna e tal. E ela foi me contando enroladinho do jeito dela, mas o pai foi contornando, a avó foi contando também a situação. E aí eu tive que falar com ela que a gente precisava fazer alguns exercícios, que a gente precisava ter um pouquinho de paciência para poder fazer a fisioterapia, mas que ela ia ser extremamente divertida. E aí, naquele momento, eu fui trabalhando com ela. Qual foi a minha maior dificuldade? Foi fazer alguns alongamentos, né? Principalmente do quadril e da parte anterior da perna do quadríceps, porque ela estava andando com tanta dificuldade e a gente não conseguia, né, posicioná-la. E ela, gente, ela pulava igual um sapo naquela cama, mas ela não deixava eu fazer o alongamento com ela. Nessa hora eu chamei o pai. Falei, você pode me ajudar? A avó segurou. E aí aquilo doeu e ela chorou. E ela chorava, 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 aí meu coração também, né? E eu faço meio que assim, sem olhar pra cara da criança, porque senão quando eu ver eu tô chorando junto com ela. Aí quando terminou, ela tava soluçando, tadinho, tava triste. O pai dela pegou ela e falou, olha, Lulu, você viu que acabou, já passou, não precisa ficar mais com medo. Aí ela olhou pra mim e falou assim, Josi, doeu muito, mas eu ainda gosto de você. Ô, gente, aquilo ali foi o momento auge do meu dia. Falei, é mesmo, meu amor, você ainda gosta de mim? Aí ela falou assim, gosto, eu quero melhorar. Eu falei, então tá bom, então vamos fazer os exercícios. E aí eu brinquei com ela de pular, falei com o pai dela e com a avó, falei, ó, eu tenho que pular na cama. Aí a esposa virou e falou assim, não, pode levar ela lá pra minha cama que ela não pode fazer muito isso não, mas eu vou liberar ela pra poder pular. Aí ela foi, tentava pular na cama pra dobrar, porque ela não dobrava o joelho. E aí o que eu brinquei com ela? Eu brinquei de andar ajoelhado, brinquei de carrossel. Gente, eu fiz N ideias para poder alongar, fortalecer e ganhar o medo de pisar. Perder o medo de pisar e ganhar mobilidade. Né? Falei o contrário aí. Mas olha, é muito interessante porque hoje ela já tá de alta, ela tá super bem. Toda vez que eu chego na casa da Bisa, ela pula. Josi, você chegou e tal, naquela alegria toda. E eu brinco com ela, pego ela e assim, a gente já conversou lá, porque criança não sabe o que é distanciamento social. Criança não sabe o que é usar máscara, né? Ela chega e me abraça, eu não vou simplesmente ignorar ela, né? Eu aprendi comigo mesmo que eu vou sempre usar minha máscara e vou receber as pessoas que estão querendo se aproximar de mim. Lavo minha mão, troco de roupa, faço todos os cuidados, mas uma criança, ela é extremamente sensível e ela tá ali de coração aberto, que se ela não quiser falar com você naquela hora, ela simplesmente deixa você ali sozinho no vácuo, ela não vai te dar aquela atenção. Então, eu consegui uma conexão com ela e daquela conexão a vizinha também descobriu que a filha precisava de fazer um tratamento para postura, né? Da parte de Pilates Kids, que eu também trabalho, que eu gosto muito, que é um atendimento
muito mais dinâmico, né? Muito mais engraçado, onde a criança pode soltar mais a energia dela e tal. E aí a gente começou a trabalhar. Então, aquilo que eu te falo, a criança ela pode fazer vínculos com você e esse vínculo maior que ela vai fazer com você é gerando a confiança no pai dela, porque não é ela que paga para você, quem paga é o pai. E é um terreno muito fértil, é um terreno onde você descobre que você pode conquistar muitos pais, tá? Existem vários tipos de tratamento, né, que se pode disponibilizar. Eu tô aqui disponibilizando um que quebrou uma perna, mas quebra cotovelo, gente, cai de laje, né, cai na piscina, bate... gente, tem de tudo, tá? E assim, essa parte ortopédica é uma parte que às vezes aparece mais pra gente, né? Mas muitas vezes as pessoas falam assim, ah, mas ele atende adulto, será que ele atende criança? Então lembre-se, esse é o link que você tem que fazer. Você tem que entrar no mundo dela, trabalhar naquele momento para que ela possa se sentir segura. Que aquele universo ali seja uma de pura diversão e sem ela perceber, ela fazer exercício. Eu pulava com ela num corredor no outro, eu andava ajoelhado, levantava, fiz todos esses trabalhos de transferências possíveis e hoje ela está ótima, né? Mas existem também outros tipos de atendimento domiciliar, da parte infantil, por exemplo, que é o trabalho com a neuro, né? Crianças que tiveram alterações durante o parto, crianças que adquiriram alterações neurológicas durante o parto ou até depois de uma cirurgia que tiveram que fazer, e eles ficam acamados, né? Eles têm uma grande dependência de demanda de atenção, tanto com os pais, um responsável, uma cuidadora. Então, essas crianças com alteração neurológica, por exemplo, crianças, né, com paralisia cerebral, né, as pessoas não gostam muito que fala essa palavra, mas a gente pode entender um pouco melhor dessa forma, ou elas tiveram um AVC quando bebês, né, ou elas têm alguma alteração cerebelar, ou seja, como que eu vou trabalhar com elas? Ah, mas eu não tenho uma clínica que ela possa ir até mim. Mas lembra, o pai dela quer que você vá na casa dela. O responsável dela quer o conforto que você vá até a casa dela. O que você pode levar para lá? Ah, você pode levar tanta coisa. Leva a sua criatividade. Leva, né, vou falar de mim, a Josi, criança que existe dentro de mim. E comece a trabalhar com ela. Eles precisam de ter um controle, uma constância de movimentos e principalmente eles querem terapeutas que sejam perseverantes com o filho deles, que não perca a paciência e que tenha carinho. Então trate essa criança como se fosse alguém da sua família. E isso vai trazer de volta para você tudo o que você precisa e principalmente da parte dos pais. Os pais são o seu alvo. Eles querem você bem com eles para que você trate o filho deles muito bem. Então existem várias possibilidades. Normalmente algumas crianças trabalham mais acamadas mesmo, né, mais no leito, mas tem tantas que precisam trabalhar equilíbrio. Então tem tanta coisinha que você pode usar na casa da pessoa. Pega coisas que ela gosta, a bola que ela brinca, a boneca que ela gosta, né, no caso da criança ter mais cognição, né? Trabalhe com questões visuais, auditivas, para que você consiga chamar a atenção dela. Lembre-se que as transferências são sempre bem-vindas, né? Às vezes a gente fica assim, ai, mas eu não tenho curso de Bobat, ai, mas eu não tenho aquele curso famoso. Gente, você sabe cuidar. Você pode fazer a diferença na vida daquela criança sem ser o melhor especialista do mundo. É só você ter empatia com ela e você pode mudar toda essa situação. Normalmente, em épocas de mais frio, né, a gente também trabalha muito com a parte respiratória. Essa é uma parte que eu também trabalho muito, eu tenho minhas parcerias com médicos e eu atendo desde bebês até crianças de 5 a 8 anos, mais ou menos. E aí você tem que gerar nelas uma vontade de entender que elas precisam respirar melhor. Você fala, gente, mas respirar é um negócio tão automático, como que eu vou ensinar essa criança a respirar? Como que eu vou fazer ela ter uma respiração profunda, por exemplo? Então você pode usar assim, abusar de várias ideias que você tem, né? Mas o que eu vou levar até a casa delas?
Gente, primeiro, volte ao mundo infantil. Seja uma criança. E aí, você vai contornar toda essa situação e vai começar a brincar com elas. E você vai começar a entender que muitos exercícios podem ser feitos do meio de uma brincadeira. Então, por exemplo, eu uso jogo de tabuleiro quando a criança gosta. Ou quando a criança é muito viciada no celular, assim, né? Quando ela tem muito apego a um tablet e tal, eu gosto de brincar com eles de jogos e a cada pausa a gente vai fazer um exercício. Porque o tratamento tem que ser lúdico, não tem jeito. Então, por exemplo, até no perfil eu vivo colocando os atendimentos que eu faço, eu uso bola, bexiga, né? Soprar, bexiga. Tem uns cachimbinhos antigos super legais que a gente pode usar também para poder trabalhar. Porque às vezes você fala assim, ah, eu vou ter que comprar um Respiron Kids, ah, eu vou ter que comprar um Voldine, ah, eu vou ter que comprar um Shake, ah, eu vou ter que comprar um Flutter. Não, gente, ah, eu não tenho uma VNI, eu posso levar. Gente, não é isso. Elas precisam de atenção, elas precisam de expectorar em alguns momentos, ou elas precisam só controlar a asma delas. Elas precisam, depois de muito tempo acamadas, por exemplo, elas ganham atelectasias grandes, que elas precisam trabalhar e depois isso vai ser recompensado pelo próprio corpo, né? Essa questão de asma, uma questão de bronquite, bronquiolite, são doenças comuns que a gente tem dentro do meio pediátrico, tá? Principalmente hospitalar. Então, eu trabalho com as crianças nessas condições. Os pais, gente, eles são capazes de adquirir qualquer coisa para deixar o filho deles feliz e com saúde. Eu falo isso para vocês porque eles pagam um valor, tá? Que está dentro do orçamento deles e eles pagam o valor que você pedir se você tratar o filho deles bem. Então, a parte respiratória, por exemplo, eu até uso no Pilates Kids também. Por quê? Porque o Pilates trabalha muito com a respiração, né? E a criança, ela precisa descobrir que o diafragma dela trabalha muito mais para ela, né? E que ele pode ser responsável por uma melhora de fôlego, que ela vai perceber que ela corre mais, que ela vai perceber que ela consegue cheirar a flor e soprar a vela, por exemplo, de uma forma mais fácil. São dicas que a gente faz no dia a dia. Sustentar um papelzinho na parede, né, para poder treinar a parte expiratória. E aí no meio, brinca com ela, corre, volta, faz o que ela gosta. Ah, ela tem um pula-pula em casa, ótimo, explora aquele pula-pula. Ah, ela tem uma bola, ah, minha mãe tem uma bola de plástica, ótimo, faz exercício com ela, da altura dela, pode fazer. Nossa, ela tem muita dificuldade porque ela mora num apartamento fechado. Suba e desce escada com essa criança fazendo os exercícios para ela ganhar condicionamento cardiorrespiratório. São coisas simples que você pode levar e que no dia a dia pode mudar totalmente, tá? E a parte respiratória é um trabalho que se faz a longo prazo. A parte respiratória é um trabalho que os pais fidelizam com você e às vezes a cada inverno você vai na casa deles até eles conseguirem a maturação pulmonar necessária para que eles possam começar a conviver. Hoje às vezes eu ando pela rua e falo assim, ah, tia Joseli. Aí ele me olha assim, oi, tudo bem? Lembra de mim? Aí a mãe vem, fala comigo, pergunta como eu tô e tal. E aí de repente ele fala assim, mãe, quem é essa moça? Ah, essa tia cuidou de você quando você era bem bebezinho. E eu às vezes falo, gente, como ela cresceu. Nossa, às vezes não reconheço os pais, mas não reconheço a criança. Porque eu atendi ela num momento ali, né, que ela nem vai lembrar, porque ela era apenas um bebê. E a gente perde a conexão e a gente não sabe mais o que aconteceu com aquele paciente, né? Eu gostaria hoje de ter um dispositivo que eu pudesse ver todos os pacientes que eu já atendi até hoje, como que eles estão, né? Mas nem sempre isso é possível. E aí uma coisa que eu sempre percebo também é o carinho que você pode ter e o link que você faz com aquela criança. Você cativa. Cativando a criança, você ganhou o pai. Então, pense em coisas que ela tem dentro da casa dela. Você põe ali uma almofada no chão para ela pular, que ela tem que sentar no sofá e pular no chão, porque é isso que ela gosta, né? Como que você pode trabalhar? E nisso o fôlego sendo restaurado, e a cada ausculta pulmonar que você faz, a cada movimento que você chega na casa, você vê que a criança está tendo uma melhora. E isso é maravilhoso. A parte respiratória, às vezes ela vem muito ligada à parte neural também, a parte de neuro.
tá? Então, crianças que têm alguma alteração neurológica, elas também precisam do atendimento de respiratório. Tem crianças que são mais acamadas, né, que precisam até de um atendimento de aspiração, né? Você precisa ter, aí nisso, normalmente, ou você tem, na verdade, o pai acaba adquirindo, porque ele não vai ser aspirado só no dia que você vai na casa dele. Normalmente ele tem na casa dele todas essas coisas necessárias para se atender, como se fosse um home care, né? Então você chega lá, os aparatos estão todos prontos para você, você já tem a seringa, você já tem a luva, você já tem a sonda, você já tem tudo o que precisa ali. Quantas crianças são traqueostomizadas, né? Eu atendi uma criança por uns 4 anos, ela nasceu com uma alteração na laringe e ela teve que fazer umas 9 ou 12 cirurgias, se não me engano. E ela teve que usar tráqueo até os 4 anos de idade, porque a cada cirurgia que ela fazia, ela iria remodelar a prega vocal dela sendo, a prega vocal dela tinha que ser o tempo inteiro protegida e ela ia remodelar a laringe. E eu comecei a trabalhar com ela desde os 7 meses de idade dela, que nesse tempo ela já tinha feito mais de 6 cirurgias. Então a família tinha tudo que eu precisava. E eu ia até lá e eu atendia essa criança todos os dias. Né? O pai me conheceu, o pai me contratou e eu fui tratar da criança. E um dia ele falou comigo assim: Josi, eu fico muito seguro quando eu vejo você atendendo a minha filha, porque eu vejo que você tem um carinho especial por ela. Então ele não é só um paciente, não é só uma criança, algo que está ali jogado. É um ser humano e principalmente é o ser humano mais amado por aquele pai. Ele quer dar o melhor para aquele filho. Você já parou para pensar como vai ser bom o pai saber que você foi até a casa dele e atendeu a filha dele e ele não teve que parar o trabalho dele, ele não teve que tirar o carro da garagem, ele não teve que se deslocar, teve que achar uma vaga para poder estacionar, para subir com a criança no elevador ou subir o local até onde ele tem que chegar no seu consultório. Pense em quanto tempo ele perdeu para conseguir fazer aquele atendimento. E isso às vezes é todos os dias, ou é 3 vezes por semana. E aí o pai começa a ver que o orçamento dele pode entrar uma fisioterapeuta domiciliar. Ela tem um horário para ir lá. Você contrata os horários da mamada, você contrata os horários de escola, por exemplo, que as crianças estão estudando, e você faz a sua agenda e o seu consultório está lá. No tapete da casa dela, na cama da casa dela, com os brinquedos que ela tem e com a sua criatividade. E principalmente com a criança Josi que existe dentro de mim, para que eu possa levar toda essa alegria para as crianças. Então, é um trabalho que pode mudar. E eu te falo, pai, ele fala, ele mostra e ele te indica, tá? Então lembre-se, trate essa criança como se fosse alguém da sua família. Porque isso vai fazer toda a diferença. Eu, gente, às vezes estou andando no shopping, não nessa época de pandemia, que agora não tem mais jeito, né? Mas eu ando no shopping e as crianças vêm, tia Josi, me grita lá do outro lado e fala assim: nossa tia, como você tá bonita hoje, de cabelo solto, cadê sua roupa branca? Eles falam assim comigo, cadê seu uniforme? Você não tá de jaleco? Tipo assim, eles fazem perguntas inusitadas. Tipo assim, às vezes me vêm com o meu marido, ai, mas você é casada? Como assim? E você não tem filhos? Gente, eles fazem perguntas de todos os cantos e os pais morrem de rir. E eles falam assim: tia, você vai na minha casa amanhã? Tô te esperando, hein? Você vai lá em casa essa semana? Ou então a mãe tá com o bebê no colo e a gente vê que ela... Gente, é um universo tão gostoso, é um momento tão gostoso desse contato, desse convívio familiar, né, que você tem. E assim, você tem que aprender a entender que eles vão te parar em algum lugar, que eles não vão só te acessar para poder falar que eles precisam contratar você para atender o filho deles, né? Eu vou deixar aqui um pouco mais assim reservado para falar de pai e mãe, mas isso também entra avós, responsáveis, né? Muitas pessoas. Mas assim, quando o pai e a mãe chamam você, quando o avô chama, é porque ele sabe que você vai fazer a diferença ali na casa deles. E aí você vai levar coisas de criança para poder ganhá-los e ganhar essa condição. Olha, eu preciso comprar um respirão, preciso comprar um flutter. Quanto que custa? Você pode ter certeza. Em breve vai estar na casa dele. Sabe por quê? Porque ele quer que o filho melhore. Ele quer que o filho ganhe essa atenção diferenciada ali, tá? E quando a gente para e pensa
o quanto isso pode ser benéfico para a criança e para o desenvolvimento dela, a gente vê que a fisioterapia é realmente milagrosa, ela pode fazer coisas maravilhosas, tá? Nessa época de pandemia, trocando um pouquinho de assunto, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre o Pilates Kids. Porque como a gente não tem conseguido trabalhar, igual no meu consultório eu não consigo atender várias crianças ao mesmo tempo, igual eu fazia antes, né? Eu não consigo estar em meios de condomínios onde a gente tinha grupos de criança para trabalhar. Os pais me contrataram para que eu trabalhasse dentro da casa deles, né? Então, como que eu vou fazer isso? E alguns atendimentos, vou falar para vocês, é online, tá? Porque o pai não quer que o filho perca aquele desenvolvimento que ele já ganhou. Então eu faço atendimento online com eles. Vamos lá! Vamos trabalhar, pega a sua bola. Normalmente os pais compram tudo que precisa pro filho. É bola, é elástico, teraband. Eles compram o que você pedir. Eles compram, porque eles querem que o filho tenha o melhor. E assim, não é todo dia que eles estão tão animados para poder assistir aula e fazer aula online, por exemplo. Ai, tia, tô com dor de cabeça. Ai, tia, tô cansada. Ai, tia, não tô com vontade. Ai, tia, dormi pouco. Ai, tia, tava no videogame. Vai ter todas as reclamações possíveis. E a parte que começa a ficar mais no pré-adolescente, de 11 a 13, 14 anos, eles também são mais complicados de atender, porque eles já começam com muitas reservas, sabe? Eles são mais críticos, eles já têm mais reclamações, mas se o pai te contratou, vá até lá. Aí você fala, Josi, mas o que você leva? Como é que você vai levar um consultório para dentro da casa dele? Já te falei, gente, a casa dele vira um consultório para você. O tapete no chão, pede para comprar um tatame. Olha, eu trabalho demais com espaguete de macarrão, esse que trabalha em piscina. Eu compro aquilo lá, mas aquilo ali vira um parque de diversão para mim, de tanto exercício que você pode fazer com aquilo. Adquiro bola de soprar para poder trabalhar a respiração. Compro essas bolinhas baratinhas para poder trabalhar a força. Eu já tenho meus terabantes, eu levo até lá para eles ganharem. E outra, gente, a maior condição que você tem de poder promover para a criança é por imitação. Então você faz o exercício com eles. Então você também tem que ter um condicionamento físico para você fazer o exercício junto com eles, né? E eu apelido todos os meus exercícios. É tatu bolinha, é o pulo do sapo, é o gato invertido. E eles gostam desse universo, né? Eu levo a foto, então peço para elas pesquisarem, para escreverem para mim o que elas acham sobre aquilo que a gente vai fazer na próxima aula. E eles trazem inúmeras ideias para mim. Eu começo a conversar com eles sobre o corpo humano, sobre todos os ossos e músculos que eles podem conhecer, um por aula. E quando eles veem, eles estão sabendo um monte de coisa. Tem gente que fala assim, chega pro pai e fala, pai, onde fica a escápula? Porque eu sei. Pai, você sabe qual que é o músculo do dedo do pé? Eles ficam assim, porque aí eles acham o máximo e levam aquilo para todo mundo. Então, o terreno também, dessa parte kids, de trabalhar a postura, gente. Hoje, o celular tá aí para quebrar a postura das crianças. Mas ele tá aí para salvar muita gente. Você vive sem o seu celular hoje? Você deve estar usando ele talvez para fazer essa live agora. Você pode estar usando ele para poder conversar com as pessoas que você ama e ao mesmo tempo para resolver problema. Só que a criança ela fica naquela posição e isso vai gerando problemas posturais e problemas graves. E o pai não quer. Ele realmente não quer que o filho dele seja como os outros. Ele quer que o filho dele seja diferenciado. E ele não quer que o filho sinta dor. Ele não quer que o filho simplesmente esteja ali passando com dificuldades. E se ele vai no pediatra, o pediatra fala alguma coisa pra ele, que tá tendo alguma alteração, que vai ter que colocar gesso, que vai ter que colocar raio-x, que vai ter que usar um colete, o pai já fica desesperado e logo corre na fisioterapeuta. E aí você vai explicar pra ele, olha, não, a gente tem muita coisa boa pra poder fazer aqui, né? Mas aqui como o seu consultório tá feito, não, a gente pode fazer aqui na sua casa mesmo. E aí a gente começa essa dança com eles, essa diversão com eles, que é assim, maravilhoso, né? Eu falo por mim porque eu gosto muito, né? Eu sou apaixonada pelo que faço, gosto muito de ser fisioterapeuta, né? Trabalhar com movimento para mim, ele me gera um prazer e um orgulho imenso. E a gente tem que pensar que volto a dizer, você pensa que quando você está naquele momento com aquelas crianças,
que você também pode se divertir. E sabe o que é legal também com criança? Que você pode errar. Você pode errar que ele não vai te culpar. Você pode errar, você pode acontecer qualquer situação inusitada dentro do tratamento, que aquilo vai ser sempre divertido. E não uma situação tipo assim, nossa, não acredito que esse fisioterapeuta fez isso, né? Porque o adulto, ele é mais crítico, né? Ele começa a perceber, ele começa a ver as questões, ele começa a ver realmente que ele deu um deslize ali, por exemplo. E aquilo pode mudar alguma coisa na percepção dele. Mas a criança não. A criança não. O universo dela é sempre o mais engraçado possível. E ele não liga pelo que está acontecendo. Ele está interessado ali em fazer com você. Então torne a terapia uma brincadeira. Né? Quando a gente usa muito esse termo, né? A parte lúdica, né? Use o lúdico com a criança. Cante com ela. Pula com ela. Né? Brinca de roda. Coisas que eles gostam de fazer. Eu faço muito desafio com eles, que eles adoram, né? Nossa, eu atendo 2 irmãs, atendo 2 irmãos também. Eu trabalho com crianças também que atendimento sozinho, né? São vários. Vem com o pai, vem com a mãe, vem ele também. E a gente precisa fazer o trabalho dentro do consultório com os 3 ao mesmo tempo. E ele quer sempre aparecer pro pai, e o pai fica todo orgulhoso porque ele tem equilíbrio, né? Ou porque ele conseguiu dar uma cambalhota, sendo que o pai não consegue. Então entre nesse universo, pesquise, use coisas do desenvolvimento da criança que podem trabalhar a seu favor, sendo um exercício. E são coisas simples, tá? Mas o mais importante, cative a criança que tem dentro de você, para que ela possa cativar a criança que está na sua frente e que ela possa manter o respeito frente aos pais, frente aos responsáveis, que são as pessoas que vão manter a sua renda financeira. Eles vão te trazer tudo o que você precisa. E é um benefício para eles. E coisa boa a gente fala para todo mundo. Se a gente reclama e fala das coisas ruins, imagina das coisas boas. Então lembre-se disso. Essa live foi para isso, para poder te mostrar que o atendimento domiciliar na área infantil é muito fértil. Ele é grande, ele é vasto. O pai gosta da tranquilidade. O pai gosta do conforto. E o pai gosta de quem trate o filho dele muito bem. Ele precisa sentir isso, e isso é você. É olho no olho, é mostrar o seu trabalho, é ter a oportunidade de mostrar para ele quem você é. É ter a oportunidade de mudar as ideias dele. A oportunidade de transformar o mundo que ele estava acostumado. E saiba, você vai ganhar ali um aliado que você vai ter para sempre. E essa criança, ela faz parte do seu dia a dia, e eu vou falar para vocês o que eu sinto. É um bálsamo para mim. Quando eu vou atender as crianças, eu saio até mais leve, sabe? Porque a gente se diverte tanto, né? E quando a gente vê, a gente está trabalhando e fortalecendo tudo que eles precisam, tá? Espero que essas dicas que eu tenha dado aqui tenham mudado, né? Alguma forma de pensar a sua. Continua seguindo a gente aqui nesse perfil, tá bem? Qualquer dúvida, chama no direct, meu WhatsApp também tá disponível. Se vocês quiserem saber um pouco mais, tá? Vem muito conteúdo gostoso por aí e eu espero que vocês possam ter aproveitado, né? Porque nós teremos várias lives ainda falando sobre essa parte de domiciliar, tá bom? A gente se vê na próxima. Um grande abraço!